Oh, aleluia, glória a Deus. Oi, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, na presença de Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Estou aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus para os irmãos, para aqueles que precisam ouvir, não os que querem ouvir, os que precisam ouvir a palavra de Deus, porque muitos não querem ouvir, mas precisam ouvir a palavra de Deus. Então eu estou aqui para falar alguns versículos da palavra de Deus, que vai te edificar a sua alma, vai te transformar, vai te converter o coração e o seu espírito a Deus, para que você tenha salvação em Cristo. Que Deus está usando os servos, os profetas dele, para estar levando a palavra dele, para falar do amor dele, da salvação da alma. Porque nós temos que buscar aqui na terra, porque depois que morreu, se morrer sem salvação, aí é só um caminho que está na palavra, aí é o inferno. Agora aquele que morreu em Cristo, ele vai ser salvo em Cristo, ele vai para o céu. Meus queridos irmãos, muitos irmãos aí falam assim, porque tudo que vai acontecer no mundo, tudo que está prestes a acontecer no mundo, que os servos e os profetas estão avisando, estão falando, estão tendo visões, sonhos e revelações da parte de Deus, muitos irmãos falam assim, tudo isso que está acontecendo já acontecia há muito tempo, fome, peste, praga, terremoto, tudo isso já acontecia. Queridos irmãos, acorda, tudo que está acontecendo agora no mundo está em grande escala. Os irmãos estão dormentes, estão cegos espiritualmente, não estão vendo. Tudo que está acontecendo está em Apocalipse, está no livro, na Bíblia, no livro sagrado que Deus nos alerta. Tudo isso que vai acontecer, dos sinais que está acontecendo, do amor de muitos esfriar, das pessoas se igualar ao mundo, está tudo na palavra de Deus, na Bíblia. E até do fim fala que quando Jesus tivesse as portas de voltar para buscar a igreja, ia haver sinais no céu, na terra, embaixo da terra. Então é o que está acontecendo. E vai acontecer coisas espantosas, como o olho nunca viu e nem ouvido ouviu, vai acontecer. Então os irmãos vão ver que não sempre aconteceu isso não. Tudo que está acontecendo, os irmãos que estão vendo isso, está cego espiritualmente, não está vendo que coisas espantosas estão acontecendo. Coisas diferentes estão acontecendo na terra e o povo está dormindo, está falando que sempre aconteceu. Acorda, irmãos, acorda na presença de Deus. Desperta. Fala lá em Lucas 21, 25, sinal do tempo do fim, que Deus deixou sinais para nós. Tudo o que está acontecendo é as dores de começo de parto. Quando Jesus tivesse as portas de voltar, os sinais iam se intensificando cada vez mais, como uma mulher para dar à luz. Deus deixou essa parábola para a gente saber dos sinais. Então o que está acontecendo está se intensificando cada vez mais. E Deus deixou aqui, vai acontecer coisas que homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão no mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e grande glória. Esse versículo que eu li aí é em Lucas, capítulo 21, versículo 25, que fala tudinho. Quem tem Bíblia em casa lê esse versículo. Gente, não fala que isso aqui foi homens normal que escreveu, não. Foi instruído por Deus. É a Bíblia sagrada, que Deus deixou para nós saber tudo. Porque Deus, o Pai que ama, ele não deixa o filho enganado e nem sem saber o que vai acontecer, não. Ele mostra tudo, o certo, o errado, o que vai e o que não vai acontecer. Olha aí para vocês verem. Então vamos estar prontos na presença de Deus, se converter verdadeiramente, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, para que naquele dia nós suba o arrebatamento, do Senhor. Então Deus deixou sinais para nós ver e muitos estão ignorando. Se acontecer, aconteceu. Se vir, veio. Não fica preocupado com isso não, vocês evangélicos preocupam demais. Mas Deus deixou aqui, não para se preocupar, não para ficar com medo, mas para saber que Jesus está às portas de voltar, para estar pronto na presença dele. E aquele que está servindo a Deus, a Jesus Cristo, verdadeiramente se converteu, verdadeiramente aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma,
ele não tem medo do que vai acontecer, não. Ele está ávido, ele está preocupado na vinda de Jesus, para ele ser arrebatado, ele tá ansioso para esse dia chegar. Mas você tem que estar pronto, porque se você estiver ansioso para Jesus vir buscar você, se você não estiver preparado, você vai ficar. E aí muitos vai achar assim que está pronto e naquele dia vai ficar. Tem que estar pronto para subir com ele. Porque muitos aí tá assim, eu também estou esperando a vinda de Jesus, se for para ir com ele ou se for para ficar. Se não tiver certeza da salvação, não pede para Jesus vir, não. Porque se ele vir, se não estiver preparado, você vai ficar. Então você tem que estar pronto na presença dele, para você ter certeza ou convicção que você vai subir para o arrebatamento. Não é ter incerteza, não, da sua salvação. Não, você tem que ter certeza da sua salvação. Nós também estamos esperando Jesus Cristo. Ou se for para ele levar a nós, ou se for para ele ficar. Então, você não tem certeza da sua salvação, você tem que ter certeza da sua salvação. Para muitos, naquele dia do arrebatamento, vai ser alegria, um dia de glória, um dia glorioso. Mas para muitos, vão ser choro e ranger de dente, porque não se preparou. Não está pronto para a vinda de Jesus, então vai ficar e vai ser muito ais na terra, muito sofrimento, vai pedir misericórdia e não vai ter mais de Deus. Então vamos estar pronto para aquele dia. Uma pessoa me falou assim, Kátia, nós também está esperando a vinda de Jesus, se for para ir com ele ou se for para nós ficar. Misericórdia, eu quero para mim ir com ele. Agora essa pessoa está falando, se for para ir com ele ou se for para nós ficar, não tem certeza da salvação. Então nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque eu estou me preparando para ir com ele, não é para ficar, não. Se ele vir buscar nós, se for para ir ou se for para ficar, não. Eu quero para ir com ele, não para ficar. Então nós temos que ter certeza da nossa salvação, que Deus vai nos arrebatar com ele. Então nós temos que ter plena convicção disso. Não é se ele vir buscar, ou se ele for levar, ou se ele for deixar nós, não. Porque se você ficar aqui é porque você não está preparado para ir com ele. Então nós temos que estar pronto na presença dele, para que nós vá com ele. Por isso que ele deixou os sinais para nós, ficar ávido disso. Então não ignora os sinais de Deus, não, que Deus está dando. A palavra é verdadeira e fiel. Então muitos servos estão pregando a mesma coisa, para que os irmãos tenham oportunidade de ter a salvação. E muitos não estão crendo nas palavras de Deus. Está chegando a palavra de Deus até os seus ouvidos, você não está dando importância, está jogando fora igual lixo. A palavra de Deus não é lixo, é verdadeira e fiel. Ela é como espada de 2 gumes, que ultrapassa alma e espírito, juntas e medula. Ela é verdadeira e fiel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu ouvi há um tempo aí, uma pessoa, não vou falar o nome, falou para mim, eu estou muito admirada de te ver. Ela está mudada, ela está transformada, não veste mais roupa curta, não usa maquiagem, não faz mais essas coisas mundanas, né, que Satanás adora, né, que cauteriza a mente da gente pra gente ficar presa àquilo. Mas por quê? Eu me transformei. Porque o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele fez isso comigo. Porque aquele que aceita Jesus Cristo, se batiza, conhece a verdade, a palavra de Deus, ele tem que ter mudança. Porque Deus, ele te quer, ele veio por todos, por nós pecadores. Todos nós somos pecadores em Cristo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado aos olhos de Deus. Não tem um pecado maior nem um menor. Tudo é pecado diante de Deus. Então ele veio por nós, pelos pecadores, pelos doentes, para que nós tenha a salvação e a vida eterna. Aquele que aceita as palavras dele de bom grado. Aquele que aceita a correção e a vara dele. E a palavra dele de transformação, de libertação, de renovo, de convertimento de coração e de alma. E que vai te levar para o céu. Então o Espírito Santo fez isso comigo quando eu aceitei Jesus, quando eu me batizei, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque fala na palavra. Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento da palavra de Deus. Então, o povo está sendo destruído, está sendo enganado por Satanás por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo fez isso comigo. Quando a pessoa é mudada de dentro para fora, quem faz isso é o Espírito Santo que habita nela. Ela tem que ter mudança para melhor.
porque fala na palavra também que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, é em inimizade com Deus. Deus não agrada. Então por isso que nós é transformado, para nós ser amigos de Deus, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós está aqui no mundo, mas as coisas do mundo não nos agrada mais, não faz parte mais da nossa vida. Por isso que nós é transformado, nós mudou. Nós quer ser imagem e semelhança de Cristo, de verdade, e não se moldar ao mundo. E muitas igrejas aí estão se moldando ao mundo, estão fazendo a vontade que o mundo quer, está ali sendo cauterizado, fazendo o que Satanás quer. Muitas igrejas estão sendo usadas por Satanás, para ser mais sincera. Está ali dentro da igreja mesmo. Porque Satanás ele faz isso, ele quer corromper os evangélicos ali. Porque o que está no mundo já está no mundo, né? Então já está nas garras dele. Então ele está preocupado mais com aquelas pessoas de dentro da igreja. E dentro da igreja que está se moldando ao mundo, está se igualando ao mundo, levando o mundo para dentro da igreja. E Deus não está agradando disso, Deus não quer isso. Deus quer nós separados, diferente do mundo, para que quando a pessoa olhar em nós, falar, realmente eles são servos de Deus, eles obedecem os mandamentos. Não adianta pregar a palavra e não viver a palavra, você tem que praticar a palavra de Deus, que Deus quer para nós, e não levar o mundo para dentro da igreja, fazer a vontade de Satanás dentro da igreja, porque muita gente aí tá vivendo do jeito que o mundo tá vivendo, então não tá diferente do mundo. As igrejas, dentro das igrejas, então nós temos que ser diferente da igreja, e não igual, porque nós temos que ser diferente, porque nós fomos separados por Deus para estar trabalhando na obra dele, para levar a palavra para aqueles que precisam. Nós fomos escolhidos por Deus, separados do mundo mesmo, porque fala na palavra dele, aquele que está no mundo, lá em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte que fala, a morte eterna, né? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte eterna. Então, o Espírito Santo nós foi livrado dessa morte eterna. Porquanto era impossível a lei, vista como estava enferma pela carne. Porque aqueles que vivem pela carne, faz a vontade da carne, do corpo, ele está enfermo. Ele está fazendo a vontade só da carne, de Satanás. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado concebeu o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então nós temos que andar segundo o Espírito Santo e não segundo a carne. Porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne. Por isso que muitos falam assim, os evangélicos só falam das coisas de igreja, as coisas... não para de falar de coisa de igreja, de palavra da Bíblia. Por quê? Nós inclina para as coisas do Espírito. Agora aquele que está inclinado pela carne, no corpo, ele só quer falar as coisas da carne, que agrada a carne dele, que agrada o ego dele. Mas nós, como nós está no Espírito, nós quer só falar das coisas espirituais, das coisas do alto, e não daqui dessa terra, porque já não faz parte de nós mais. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então a palavra de Deus é sincera, real e verdadeira. Então nós temos que inclinar para as coisas espirituais, do alto, que vai nos levar para o céu, para a salvação eterna. E não ficar apegado com as coisas terrenas, não. E muita gente aí está apegado também, que eu vi muito. E assim, eu vou na igreja, mas eu só fico observando ali, porque agora eu tenho conhecimento da palavra, eu sei que muitas coisas não estão sendo do agrado de Deus, porque está levando as coisas do mundo para dentro da igreja, que homens criou, que Satanás colocou na mente dos homens, cauterizou a mente dos homens, e está levando para dentro da igreja. Para quê? Para enganar as pessoas, para ficar preso naquilo que o homem inventou, coisas que o homem inventou, datas que o homem inventou, datas que o homem criou. Quando a gente fala homens, homem que criou, homem fez,
se refere o homem, é o homem e a humanidade que se refere. Não é só o homem, não. É o homem, a mulher, todo mundo. O homem que refere é todos. Induzido por Satanás. E estão ensinando até as crianças também, que é para ensinar a verdade de Cristo. Do que Deus quer para nós, está ensinando ali a mentira que Satanás está implantando dentro das igrejas, cauterizando a mente até das crianças, ensinando coisas vãs, coisas pagãs dentro da própria igreja, que o homem que inventou de datas, até datas festivas aí, que o homem que inventou para fins lucrativos, e muitos estão sabendo disso, mas está ali, ó, se igualando ao mundo. E a gente fica assim, eu até participei de algumas coisas, mas a gente só fica observando ali, sabe? E Deus não está agradando disso. Deus quer nós falando da verdade, da palavra dele, e não se igualando ao mundo, e não levando o mundo para dentro da igreja, não, para agradar o ego dos irmãos, não. Os irmãos têm que ser corrigidos. Há várias correção de Deus, do que Deus quer, da verdade, porque depois Deus vai requerer o sangue daquela pessoa que está induzindo ali os irmãos a fazer o erro, enganando as pessoas. Nós não pode fazer isso, porque nós fomos chamados para levar a palavra de Deus, a vara da correção, de santidade, purificação, se abster do mundo, se abster das práticas do mundo e ser diferente, separado mesmo das coisas do mundo, é inimizade com Deus. Eu não quero ter inimizade com Deus, eu quero ser amigo de Deus. Então a gente não pode ficar pegada nessas coisas do mundo, não. Igual muita gente criou tantas datas aí, né, festivas, para quê? Fins lucrativos. Para eles, não foi Deus que criou essas datas festivas, não. Foi o homem que criou, usado por Satanás para cauterizar a mente da pessoa, dos irmãos, e os irmãos ficar apegados a isso. Esse engano de Satanás, para não se chegar a Deus, se chegar à verdade de Deus, a libertação mesmo, a conversão genuína de que Deus quer, nós todos, dos irmãos. Quando Jesus Cristo derrubou as mesas dos cambistas lá no templo, é porque ele não estava agradando daquilo que estava ocorrendo lá, né? Fazendo covil de serpente, de cobra lá, né? E Jesus Cristo chegou e derrubou tudo, porque ele não estava agradando daquilo. Da mesma maneira agora, está acontecendo dentro das igrejas, né? E eles estão achando que estão fazendo certo, que Deus está agradando disso, e Deus não está agradando. Eu tenho certeza que Deus não está agradando, porque está levando o mundo para dentro da igreja, fazendo como aqueles cambistas, fazendo covil de comércio dentro da igreja, e Deus não está agradando disso, porque fala, dízimos e ofertas, né? E quem tem um entendimento sabe da verdadeira doutrina de Cristo, da palavra de Deus, não do mundo, não doutrina de homens, não, doutrina de Deus, do evangelho de Cristo, que Deus deixou. Lê mais embaixo aqui, ó, portanto os que estão na carne não pode agradar a Deus, vós porém não estar na carne, mas no Espírito. Então, aquele que está no Espírito, ele quer agradar a Deus, quer agradar o Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, e não daqui do mundo, não agradar a carne, nem o seu ego, nem para agradar a pessoa, não fazer a vontade da pessoa, mas você está sendo induzido ao erro, e induzindo muitas pessoas ao erro, e Deus não está agradando disso, Deus não está agradando disso. Fala aqui, ó, e que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se não tem o Espírito Santo, você está fazendo a vontade do mundo ainda, então o Espírito Santo, ele não conheceu o Espírito Santo. Esse tal não é dele, né? Porque é aquele que faz a vontade de Deus, que está com o Espírito Santo, que foi transformado da água para o vinho, né? Lavado e remido no sangue de Deus, ele não agrada com certas coisas, ele está olhando ali, está observando, mas ele está falando, isso está errado. Deus não está agradando disso. E Satanás está usando na própria igreja, dentro das igrejas, para corromper e escandalizar as igrejas. Então, por isso que eu mudei, porque o Cristo habita em mim. Eu já morri, a minha velha carne morreu, eu nasci para Cristo. Eu quero viver só para Cristo, fazer só a vontade de Deus, fazer as coisas do alto que agrada a Deus, e não o que está nesse mundo. Por isso que eu transformei da água para o vinho. E glória a Deus que essa pessoa está vendo isso, que eu fui transformada, porque o Espírito Santo está em mim. Quando o Espírito Santo está na pessoa, ela tem que transformar, tem que mudar. Suas práticas não é a mesma. O que você viveu antes, você não tem que viver agora quando você conheceu a Cristo. É tudo diferente, tudo novo. O velho eu morreu. Você morreu para o mundo
e nasceu para Cristo. Então você vai viver só para Cristo mesmo. A sua boca vai falar que o seu coração tá cheio das coisas do alto, das coisas de Deus. Porque a maioria aí fala das coisas do mundo, porque o coração dele tá cheio das coisas do mundo. Então ele só vai querer ouvir as coisas que agradam o ego dele, as coisas do mundo. Como o nosso coração conheceu a Cristo, nós vai querer falar só das coisas de Cristo, do alto, que vai nos levar para a salvação eterna. Eu passei por várias igrejas, eu só fico observando o que as igrejas estão fazendo, ensinando as próprias crianças, coisas pagãs, feita por mãos de homens, ensinada por mãos de homens. Isso é um pecado grande, levar as ovelhas ao engano, a mentira que Satanás está implantando na mente das pessoas. Então a gente tem que ficar muito viva com isso, porque depois que a gente conhece a verdade de Cristo, a gente sabe da nossa punição, de estar induzindo as pessoas ao erro, ao engano, à mentira. Então a gente tem que ver isso, tem que prestar muita atenção nisso e tentar falar o máximo possível da palavra de Deus, da correção, da vara que Deus veio. Ele veio para trazer espada mesmo, da correção, porque o pai que ama, ele corrige. O pai que ama, ele quer o bem para o seu filho, para que nós seja salvo naquele dia e não seja enganado por Satanás, não. Fique cauterizando a nossa mente e implantando coisas vãs do mundo, não, que homens vai criando pelas ideias de Satanás, não. Nós tem que ser diferente mesmo, separado do mundo. Muitos acham que essa separação é exclusão das pessoas. Não, Deus nos separa para Ele trabalhar na nossa vida. Muita gente não aceita essa separação, porque muita gente vai excluir nós mesmos da sociedade. Igual o povo fala, nós vai ser cancelado mesmo, porque eles não têm o entendimento da palavra. Então eles vão nos cancelar mesmo. Mas a partir do momento que eles conhecer a verdade, eles vão ver ali realmente. Eles estão falando a verdade, é isso mesmo, que eles conhecerem a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A hora que eles conhecerem a verdade, eles vão ver que nós estávamos falando a verdade. E nós foi chamado para levar sempre a verdade. Jesus Cristo vem aí, Jesus Cristo não vai demorar mais não. Muitos servos, profetas, jovens, crianças, velhos estão sonhando, tendo revelação do arrebatamento, da volta de Jesus, e as pessoas preocupadas com coisas mundanas, com festividade, com data disso, data daquilo, fazendo festividade e preocupado só com isso, e não está preocupado com a vinda de Jesus, se posicionando, levando a verdade, a palavra de salvação, de vida eterna. Vamos preocupar mais com isso do que as coisas mundanas. Nós temos que se igualar ao mundo, não. Estão tendo revelação e visão da vinda de Jesus. E muitos vão ficar. Muita gente fala assim, os que mais vai ficar é os evangélicos. E é mesmo, porque não está fazendo a vontade de Deus, está se igualando ao mundo. Muitos vão chorar amargamente, vai pedir misericórdia naquele dia, porque não subiu. E Deus está mostrando, dando a chance dele ter ficado no arrebatamento, mostrando em visão, em sonho, que ele ficou no arrebatamento. Para quê? Para ele consertar. Falar, isso não está sendo do meu agrado. Isso não está certo, faz diferente. Eu quero que você leve a minha palavra de verdade, de salvação, de vida eterna. E muitos não estão fazendo isso. Naquele dia vai ficar muitos mesmo. Muitos que Deus está mostrando. Então vamos consertar verdadeiramente. Vamos fazer o que Deus quer. De vara, de correção da Bíblia aqui, da palavra verdadeira de Cristo. De conversão genuína, converter verdadeiramente aos pés do Senhor, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade, todos os dias, todo o tempo, 24 horas. Não se corrompe com o mundo, não cauteriza sua mente, não deixa Satanás corromper a mente dos irmãos, não, fazer as coisas mundanas, não, as coisas pagãs, coisa que foi criada por mãos de homem, não. Vamos ser diferentes, vamos levar a verdade de Cristo. Vamos fazer somente aquilo que Deus agrada de nós. E Deus tem pressa de nós levar a palavra dEle. De salvação, de transformação, de convertimento de coração e de alma. Que leva para o céu, de glória. Meu Deus, muitos estão tendo sonho do arrebatamento e muita gente está ficando. Muita gente está ficando porque Deus está mostrando ali, ou conserta ou vai ficar. Ou vai ficar muita gente. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado aí por Deus. Depois você entra nesse vídeo aí e vê ele com atenção. E se você puder compartilhar para os seus irmãos também,
na fé, porque nós foi chamado para isso, para levar a palavra de Deus, para estar na posição, para pregar a palavra de Deus, porque nós não foi chamado de qualquer jeito, não. Nós foi escolhido por Deus para estar pregando a palavra de Deus. Queira quem quer ouvir, quem não quer ouvir. Porque Jesus Cristo está às portas de voltar. E nosso papel é esse, levar a palavra, trabalhar na obra de Deus, fazer a vontade de Deus e obedecer os mandamentos dele. Meu pai já está lá na Patrícia, tá de boa, tá bem. E tá meio redio, mas ele sabe tudo que eu fiz por ele. E tudo que eu falei foi pro bem dele, tudo que eu falo é pro bem deles, né? De todos que eu falo. E um dia Deus vai mostrar para todos eles que o que eu falei tudo é pro bem das pessoas, porque Deus está me impulsionando, Deus está usando a minha boca para isso. E um dia vai passar como um telão na mente de cada um para saber o que foi dito, o que foi falado da parte de Deus. Ouve esse outro vídeo que eu te mandei, você viu? Que fala da irmã que ela teve a visão, que ela ficou, que Deus deu oportunidade para ela, que ela tinha ficado porque ela tinha muita coisa para mudar ainda. Bendito seja Deus, né? Que ele nos dá a oportunidade para isso, para que naquele dia nós seja arrebatado com ele. Ô Estela, eu queria saber uma coisa de você, se você sinta mais contato com a tia Nenê, você sabe da vida dela? Como que ela tá, assim, ela ainda tá indo na onde que ela ia, no centro espírita? Tá? Como que tá, se você puder me falar? Eu tive um sonho com ela também, uma revelação da parte de Deus também. E eu tô orando a Deus, se for para me passar para ela, eu vou passar o que Deus me mostrou. Porque Deus, ele trabalha na vida da gente assim, de uma tal maneira que você não entende. Eu não tinha o contato dela no meu celular, mas Deus, ele age de uma tal forma, às vezes ele usa uma enfermidade, alguma prova, para aquela pessoa que a gente tem que passar algo, se chegar, né, a gente. Porque eu não tinha, igual eu falei, não tinha o contato dela, agora eu tenho. Nunca fui de conversar assim, né, com ela. Só que quando eu era mais pequena mesmo, que a gente convivia junto, mas depois que ficou grande, afastou todo mundo. Mas Deus, ele cria situações para que a mensagem dele seja levada da maneira que ele quer. E o sonho que eu tive com ela, com a Tinenê, com a Rosilda, com a Rosa, com o Reinaldo e com o Fih. Eu não sei como que tá a vida do Fih também, eu também não tenho contato, nada, mas eu tive um sonho com eles. Da mesma maneira que eu sonhei com você, com a tia Rosa, com os meninos dela. E ela falou que os meninos tá tudo afastado da igreja, tá tudo no mundão. Porque às vezes, não que eu tô julgando, Estela, mas tem igreja que não é o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Tem que seguir ali, ó, o verdadeiro evangelho de Cristo. Abster de tudo que nos afasta de Deus, da carne, do mundo. Não viver no mundo, nas práticas do mundo, mas na prática da palavra de Deus, porque fala que aquele que ama o mundo tem inimizade com Deus. Porque tem gente que está na igreja, é evangélico, mas não deixou as práticas do mundo. Fica festejando, comemorando coisas que o homem que criou. Eu não concordo com isso, porque agora eu tenho conhecimento da palavra. Então agora essas coisas do mundo que o homem criou, para mim não tem valor nenhum. Essas datas que homens da terra criou, para mim não tem valor nenhum. Igual o Dia dos Pais. Eu nem dei Dia dos Pais pro meu pai, porque agora eu tenho conhecimento da palavra, porque eu sei que Dia dos Pais é todos os dias. Porque tem filho que vai lá e dá feliz Dia dos Pais pro pai e depois some e não vê nunca mais. Então o Dia dos Pais é todo dia, Dia das Mães é todo dia, Dia da Mulher é todo dia. Então isso aí foi datas que homens daqui da terra criou. Para quê? Para fins lucrativos para eles, né? E eu nem concordo que igreja fica adaptando a isso dentro da própria igreja. Porque lá no templo, lá que Jesus derrubou as mesas dos cambistas, foi porque estava fazendo igreja de covil de cobra, né? De comércio. E Jesus foi lá e derrubou tudo. Então ele não quer isso.
esses comércios, nem dentro da igreja, nem fora. Então, Jesus Cristo, ele quer ensinar isso para nós. E tudo que foi criado aí, a maioria dessas datas, até dia do filho tem. Até dia do filho tem essa data para comemorar. É um absurdo, isso eu acho um absurdo, porque dia do filho é todos os dias. Então, você está comemorando aquela data lá, dia do filho, no outro dia não é filho mais, não. O dia da mulher, você comemorou naquela data, depois você não é mulher mais, não. Eu penso assim, agora eu tenho a mente aberta, o entendimento do que foi criado por homens, para quê? Satanás, ele implanta tanta coisa aqui nessa terra para confundir, para atrapalhar nós se chegar a Deus, para nós ficar apegados com essas coisas e não conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo, a verdadeira vontade de Cristo. Por isso que ele inventa muita coisa, ele usa o homem para isso, para implantar muita coisa que cauteriza a mente das pessoas, de não conhecer a verdade e a verdade libertar do engano e da mentira que Satanás oferece aí todos os dias. Então nós temos que afastar disso e ser santo mesmo, santificado. Igual meu pai falou para mim, é todo mundo que está na igreja porque pecou muito. Glória a Deus, então todo mundo vai para a igreja, porque todos nós somos pecador. Todos nós peca, todos os dias. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então nós todos somos pecadores. Jesus Cristo veio pelos pecadores, pelos doentes. Então, glória a Deus. Eu falei para ele, glória a Deus, todo mundo vai servir a Deus, então todo mundo vai virar crente, porque não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado diante dos olhos de Deus. Mas Ele quer que nós se consertem na presença dEle e seja santo, purificado, santificado mesmo, imagem e semelhança de Cristo. Se nós é imagem e semelhança de Cristo, nós não tem que se igualar ao mundo não, nós tem que ser separado do mundo mesmo e não fazer o que o mundo está fazendo. Nós tem que ser diferente do mundo. É o que eu deixo, e tudo que eu falo é Deus é que está usando a minha boca e colocando no meu coração, pelo meu entendimento que Ele está me dando do que Ele quer para nós. Até eu passei essa mensagem aí para a tia Rosa, acho que esse vídeo eu mandei para ela, mas tem os evangélicos que eles não estão aceitando a verdade. E fala da palavra de Deus, porque não aceitou o amor da verdade, vai ser induzido ao erro. Muitos evangélicos estão sendo induzidos ao erro, não estão aceitando a verdade, mas estão aceitando a mentira. Que Satanás implanta aí na mente da pessoa. Não está tendo entendimento do que Deus quer. E ela falou assim, ela entendeu, mas tipo assim, daquele jeito, eu entendo, mas não compreendo. A gente tem que entender e compreender e aceitar. Ela até falou assim, se você for escolhida de Deus mesmo, glória a Deus por isso. Ela entendeu isso, né? Aí ela falou assim, e se Deus passou isso para você passar para nós, aí cabe a nós fazer, né? Mas aí eu entreguei a mensagem, ela entendeu, eu entreguei a mensagem que Deus me passou. Aí cabe a pessoa consertar e querer o melhor, né, da parte de Deus e se consertar na presença de Deus, porque Deus está revelando em sonho, em visão, para muitos se consertar, porque naquele dia não vai subir de qualquer jeito. Ele quer nós santos, santificados na presença dele, como eu tenho feito muitos vídeos aí, da pregação, do que Deus quer para nós. Não vai subir de qualquer jeito. Por isso que fala aquele versículo, muitos que se diz Senhor, Senhor, não, naquele dia não entrará no reino de Deus, porque acha que está servindo a Deus de verdade e não está. Está sendo enganado, acha que está servindo, não está servindo a Deus. Porque, Estela, Deus nos levantou para levar a palavra dele. E se nós não tiver cumprido com o nosso chamado, Deus vai requerer de nós depois o sangue daqueles que nós não avisou, daqueles que nós não pregou a palavra. Porque fala na palavra de Deus, se você vê um irmão seu caindo no buraco, você vai deixar ele cair no buraco? Então nosso dever é esse, levar a palavra de salvação para aqueles que tá cego, surdo e perdido no mundo, como nós estava perdido também. E eu comecei a falar aí, não é sobre religião, é sobre o evangelho de Cristo. Nós temos que obedecer a palavra de Deus e que está na palavra. Mas muitas igrejas aí tá fora do contexto da palavra. Tipo assim, prega a palavra de Deus, mas não vive a palavra. Porque muitas igrejas, elas vivem da maneira que o mundo está vivendo.
não se converteu verdadeiramente em Cristo, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele muda da água para o vinho, de dentro para fora, ele tem transformação genuína, santidade e purificação. Ele quer ser imagem e semelhança de Cristo mesmo. Ele não quer nada do mundo, mas ele quer aquilo que agrada a Deus. Então, muitos evangélicos aí vai ter umas igrejas que prega a palavra, mas não está vivendo a palavra de Cristo, de santidade, de purificação, de imagem e semelhança de Cristo. Porque se nós é imagem e semelhança de Cristo, não é de qualquer jeito não é igual ao mundo, iludido no mundo não. A gente tem que abster de muita coisa que não agrada a Deus, que não está agradando a Deus. E um exemplo que eu dou, o santo aí que os católicos adoram, né? Como que eles é santo, a imagem deles ali é uma imagem santa, né? Purificada ali, no modo deles ver, tô dando um exemplo. A imagem ali, vestidão, sem maquiagem, sem coisa do mundo. O santo não tem nada do mundo, né? Tem ali a santificação, do jeito que eles acham que é, né? O santo. Então, o santo somos nós. Então, nós temos que ser aparência de santo, como, né, mostra ali na imagem de santo. Não que eu estou falando que santo é algo não, estou dando um exemplo, que nós temos que ser santos, imagem de santos. Não que nós seja santo, mas Deus nos santifica. E se Deus nos santifica, nós temos que ser imagem e semelhança dele. Deus não é de qualquer jeito, não é igual o mundão aí mostra, de qualquer maneira, de bermudinha e blusinha cavada, né? Um exemplo que eu dou, Deus não é isso, essa imagem e semelhança de Cristo. Então, nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Aquele que está no Espírito Santo, que batizou, conheceu a verdade, ele é transformado de dentro para fora. Você vê hoje aquela velha Kátia morreu. Eu nasci de novo para Cristo. Imagem e semelhança, eu quero ser imagem e semelhança de Cristo. As coisas do mundo não me agradam. Antes eu não saía sem batom, nem sem brinco. Hoje em dia eu nem ligo. Eu faço um coque no meu cabelo e saio. Não tô nem aí porque os outros vão achar ou pensar. O que me importa é o que Deus está achando de mim. Porque nós foi separado, Estela. Quer dizer assim, que nós foi separado de Deus. Então nós temos que ser separado do mundo. Diferente mesmo. Para a pessoa olhar ali e falar assim, realmente, aquela é uma serva de Deus. Entendeu? Para te olhar e ver o Espírito Santo na sua vida. E, Estela, sabe por que eu sonhei com o Tiago, que estava junto comigo naquela casa, naquela arca? Eu falo que é a arca de Cristo, porque era uma casa de madeira. O Tiago da tia Rosa, o mais novo. E eu falei pro Marcelo, ele falou assim, eu creio nisso que você está me passando, eu creio nessa revelação. Ele falou. E agora eu não sei se acatou o que Deus me mostrou, né? Só Deus sabe. Mas ele falou assim, realmente, o Tiago é o que está mais firme na presença de Deus. Por isso que eu sonhei com ele, que ele estava salvo naquela casa também, né? Estava protegido naquela casa. Hoje eu acordei também impulsionada por Deus para falar algo para a Érica. Porque ela também é evangélica. Mas ela não está obedecendo os mandamentos de Deus, porque Deus ele deixou o mais difícil para nós, perdoar os nossos inimigos, perdoar quem nos ofendeu, perdoar quem nos fez mal. Falei para ela do meu pai. Então nós, como servo de Deus, como conhecedor da palavra, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendeu, porque senão Deus não perdoa nós. Não adianta pensar que perdoa porque não perdoa. Se nós não perdoar os nossos ofensores, Deus não nos perdoa. E não adianta pedir nada para Deus. Muita gente aí tem bênção, tem prosperidade e acha que é Deus que está dando. Às vezes ele está enganado, às vezes não é Deus. É Satanás que está dando para confundir a mente dele. Para ele achar assim, eu estou servindo a Deus direitinho, Deus está me dando tudo. Às vezes não é Deus. Então a gente tem que analisar, porque Deus quer nós obedientes na palavra dele. E ele deixou o mais difícil, amar o teu próximo como a ti mesmo e os seus inimigos. O mais pior ele deixou. Então eu tenho entendimento disso, já passei pro Joãozinho também, que ele estava de mal do meu pai. Falei, não, eu não perdoo não, eu não
quero nem saber. Fui lá, levei a palavra para ele. Tá vendo? Pessoa, aquele que tem temor a Deus, ele ouve e cumpre as palavras de Deus. Então, por isso nós estamos aqui, para levar a palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, ele trabalha, ele usa a sua boca para você levar a palavra. Mas aí quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo, né? Mas ele te usa para você levar a palavra dele. E eu falei para a Érica hoje, já falei há um tempo pro Joãozinho. Por isso que ele foi lá no hospital e cuidou do meu pai, porque ele entendeu a mensagem, né? Do que eu passei. Então Deus quer que nós seja fiel à palavra dele, obediente ao que está ali, na Bíblia. E Estela, tudo isso aí que eu falei, não é que eu me acho melhor do que ninguém, não. Eu sou pó, sou reduzida a nada, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Sou fraca, sou falha, sou errante, sou pecadora. Mas todos os dias eu vou para os pés do Senhor e peço perdão. Se eu estou fazendo algo que não está sendo do agrado de Deus, se eu estou falando algo que não está sendo da vontade dEle, que Ele me mostre. Mas tudo que eu estou falando, eu creio em Deus, que eu estou sendo impulsionada por Deus, porque eu falo tudo, não é de mim, é da própria palavra de Deus, do que Deus quer de nós. Então não é que eu sou melhor do que ninguém, não é que eu sou bom bastante, não. Mas Deus, Ele está me moldando dia após dia para me ser melhor, dia após dia. Todos os dias da minha vida Ele está me moldando para me ser cada dia melhor. E não é que eu acho que só eu que vou para o céu, não. Mas eu estou buscando para isso, para que eu vou para o céu naquele dia do arrebatamento. Eu estou me abstendo de muita coisa, para que naquele dia eu esteja dentro daquela casa protegida por Deus, guardada e protegida pelas mãos de Deus, e minha casa e minha família também, porque eu tenho pregado a palavra, tenho levado a palavra de salvação da alma para isso, para que minha família também tenha essa oportunidade de ser salvo naquele dia. E eu tive um sonho com meu pai, não sei se eu te falei, com meu pai, com o Lucas, muito real mesmo. Muitos outros sonhos que eu já tive também de revelação da parte de Deus. Falo que não é só um simples sonho. Muita gente acha que é só um simples sonho. A gente fala assim, isso é sonho normal. Mas não, Deus, Ele revela para os seus servos e os seus profetas, como Ele revelou para muitos profetas dele na Bíblia, Ele ainda revela para o seu servo, aquele que serve fiel a ele ainda mostra. E mostra para alguns também que nem estão na igreja. Para quê? Para se consertar. Mas alguns não têm nenhum entendimento. Mas Deus vai ter um encontro com essas pessoas genuíno também, para que eles venham se converter e aceitar a verdade de Cristo. E eu sonhei com meu pai, passei para ele já, porque o que Deus me impulsiona para mim passar, eu estou passando. Para depois Ele não requerer de mim o sangue de ninguém, porque eu não quero que Deus requer de mim sangue de ninguém, porque Ele faz isso. Aquele que não leva a palavra dele, aquele que vê o irmão caído num buraco, fazendo o errado e não faz nada, Deus vai requerer o sangue dele, daquela pessoa. Então eu não quero isso, por isso que eu estou levando a palavra. E eu passo sempre para o meu pai, mesmo que eles não queiram ouvir, eu estou sempre passando, sendo impulsionada por Deus. Até então eu já até falei para Deus, falei assim, eu oro a Deus para Deus me usar todo o tempo. Só que às vezes eu estou passando a palavra para eles, impulsionada por Deus, porque para eles eu não quero nem falar mais nada. Eu já pedi para Deus, Senhor, eu não quero falar mais. Mas se eu estou falando ainda, é porque Deus está permitindo, porque eu já falei, Senhor, retém a minha língua, repreende a minha língua, não deixa eu ficar falando mais nada, mas Deus está permitindo que eu venha falar para eles, porque Deus não quer que eles se percam, que eles fiquem aqui na grande tribulação, por isso que Deus não está permitindo de eu falar, porque eu já pedi para Deus, Senhor, me cala, faz algo para me calar, estou pedindo isso para Deus, mas se eu não calei ainda, é porque Deus está permitindo isso, para que eu leve a palavra dele, de salvação da alma. Porque Jesus está mais perto de voltar. Não sei se você viu outro vídeo aí que eu fiz, do sonho que eu tive, que eu sonhei lá que a tia Simone morava. Lá era um templo muito grande, eu olhava assim, estava tudo escuro. E eu falava, cadê o pessoal, cadê o povo? Eu olhava assim, não tinha ninguém, estava tudo escuro. E aí eu olhava para o lado assim que a tia Simone morava, pro lado ali da Nick, era um templo, e todo mundo estava lá, e uma voz assim falava, é a última chamada, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não precisa mais falar.
falava desse jeito. E eu tentava pregar a palavra, o pessoal não queria ouvir, saía correndo, todo mundo disperso, todo mundo correndo para lá e para cá, sabe, naquela escuridão, e eu tentando falar da palavra de Deus, que Jesus está voltando, que Jesus quer, que nós no caminho dele, quer salvar nós, eu tentando falar, e o povo não estava nem aí, sabe? Mas tinha muita gente nesse templo lá, todo mundo ouviu, mas ninguém deu atenção para aquelas palavras, sabe, que estava sendo falado ali. E todo mundo saiu de lá correndo, e ficou todo mundo disperso, todo mundo voado, igual tá, todo mundo no automático. A maioria das pessoas, aqueles que não têm o entendimento da palavra, tá vivendo no automático, vivendo, achando que está vivendo certo e não tá. Até os próprios evangélicos mesmo, tá vivendo no automático. E falava assim, a voz falava, eu creio que seja o Espírito Santo falando comigo ali naquele momento. Jesus vai voltar nessa data, Jesus vai voltar nessa data. Apocalipse 3:10, Apocalipse 3:10. Depois você vai lá e lê, Apocalipse 3:10, o que diz? Fala, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os habitantes. Mas ele fala lá, eis que venho sem demora, ainda para enfatizar o meu sonho, para dizer que, e fala, Apocalipse 3:10, Jesus vai voltar nessa data, Jesus vai voltar nessa data, falava no sonho. Mas o que quis passar para mim? Não deixou dia nem hora, mas quis dizer assim, ó, que está perto, está próximo da vinda de Jesus, porque falava claramente, e eu fui ler Apocalipse 3:10, fala, eis que venho sem demora. Então quer dizer que ele não vai demorar mais. E muitos estão dispersos aí, tá achando que vai viver de qualquer jeito e vai subir. E não vai. Deus quer os preparados, lavado e remido no sangue dele. Por isso que eu estou pregando e falando tanto, porque Deus ele tem pressa. E muitos estão tendo a revelação, falou, Deus tem pressa que leve a palavra dele de salvação da alma. E muitos estão buscando sua cura, libertação, renovo, transformação, carro novo, casa, prosperidade. Tem gente que está pregando só isso. E não, o mais importante é o céu, a salvação da alma. E muitos não estão pregando isso nas igrejas, falando da salvação da alma. E Deus me mostrou isso em sonho, que ele está perto de voltar para buscar a igreja dele. Eu estava conversando acho que foi quinta-feira passada, conversando com a tia Rosa, falando da palavra também, porque eu ouvi um testemunho do irmão falando que Deus mostrou para ela, levou ela no inferno e levou ela no céu. E mostrou para ela muita coisa que ela tinha que mudar, que não estava sendo do agrado de Deus. E falou para ela assim, você vai pregar para crentes e não crentes. Por que Deus falou crentes e não crentes? Porque a maioria aí é crente, crê em Deus, mas não obedece os mandamentos de Deus. Então, eu não me considero crente, eu me considero como evangélica, né? Que levou o evangelho de Cristo. Crente até o diabo mas ele não obedece. Por isso que Deus falou, para pregar para crentes e não crentes. E ele tem pressa. Então, essa revelação, essa visão que essa irmã teve, Deus falando ali para ela, eu tenho pressa em que leve a minha palavra de salvação, porque muitos não querem ouvir, muitos não estão entendendo o que eu quero, de mudança, de transformação, de convertimento verdadeiro, genuíno, de santidade e purificação. Essa visão que essa irmã teve foi muito forte. Então, por isso que eu estou levando a palavra para crentes e não crentes, para evangélico e não evangélico, porque a maioria dos evangélicos estão aí dispersos. Não tá, parece que eles estão lendo a palavra, mas está distorcendo o que Deus quer, da verdade ali do que Deus quer. Porque Satanás também faz isso. Algumas pessoas leem a palavra, mas entendem de outra maneira, de outra forma, que não é da maneira que Deus quer. Então Satanás também faz isso. Ele engana a pessoa, porque não aceitou o amor da verdade, vai ser induzido ao erro. E muitos evangélicos estão sendo induzidos ao erro, a mentira. Mesmo ler ali na palavra, mas não está praticando a palavra, não está fazendo o que Deus quer. É isso que está acontecendo em várias igrejas, que eu tenho visto, que eu já passei em várias igrejas. Agora eu estou na Assembleia de Deus, lá está pregando a verdade de Cristo, que está ali, da salvação da alma. Mas tem muita coisa ali que também tem que mudar naquela igreja, porque ele está se igualando ao mundo. Então a gente que tem o conhecimento da palavra sabe que Deus não quer que nós se igualem ao mundo, quer que nós seja diferente, separado do mundo. Porque Deus ele nos separou para ser diferente, não igual o que as pessoas estão fazendo no mundo. Nós temos que ser diferente mesmo aos olhos dos mundanos.
Então, essa irmã falou claramente o que Deus quer e falou que ela tinha que mudar. E Deus falou, você vai voltar porque você tem que mudar muita coisa que você está fazendo que não está sendo do meu agrado. Então, nós temos que ir para os pés do Senhor e falar, Senhor, só de mim, se há em mim algum caminho mau que o Senhor quer que eu mude. Se tem algo que não está sendo do seu agrado, Ele vai te mostrar. O servo verdadeiro, ele faz essa oração e pede para Deus mostrar para Ele. Agora eu tenho esse conhecimento. Eu tenho fé e convicção que eu vou subir, porque Deus me mostrou isso. E eu me abstive de muita coisa. E estou fazendo aquilo somente o que agrada a Deus. E não ao homem aqui, o que o homem cria. As coisas que Satanás coloca na mente do homem para ele criar e cauterizar muita mente para enganar muitos. E a tia Rosa falou, né? Falou assim, não precisa você pregar para mim não, que eu sei de tudo isso. Mas o sonho que eu tive foi para ela, para a família dela, para a casa dela. Igual eu sonhei com você também, então se tem algo que tem que mudar, então mude agora enquanto é tempo, porque se Deus está mostrando, é porque tem algo para ser mudado. Igual Ele me mostrou uma visão também que eu tive. Eu vi Jesus vindo, e aí eu vi Ele voltando, e Ele falou, eles não estão prontos ainda. Na verdade, quando eu tive essa visão, eu não estava pronta mesmo. Se Jesus voltasse naquele momento, eu ia ficar, porque eu não estava pronta, eu não tinha me abstido de muita coisa que eu abstive hoje, da carne, que eu não estou servindo Satanás mais, de muita coisa, de muita vaidade. Fala, vaidade é vaidade, é só vaidade também. Então, disso Deus fala, da vaidade. Então, hoje em dia, eu tenho certeza e convicção que eu vou subir, porque Deus me mostrou que eu tinha que mudar, porque eu não estava pronta. E Ele me mostrou isso. Eles não estão prontos ainda. Mas aí, depois dessa visão que Deus me deu esse sonho. Deu dentro dessa arca, sendo protegida. E aí Deus me mostrou que agora eu estou pronta. Se Ele voltar, eu estou pronta para subir. Eu vou falar aqui para mim não esquecer do sonho que eu tive, porque eu quero dormir mais vezes, eu vou ter mais sonho. Eu não me lembro direito onde que eu tava, em determinado lugar, mas parece que era tipo numa estrada de uma fazenda, sabe? E ali naquela estrada tinha muita gente diferente. Eu fui ali parece que tipo levar a palavra de Deus, sabe? Eu não lembro direito muito bem, só sei que eu tava ali naquele lugar. Daí tava minha família, sabe? Tava o povo da tia Rosa. Parece que eu lembro que tava os meninos da tia Rosa, sabe? E aí eu naqueles desesperos e aquele sentimento assim, gente, acabou o tempo. Vocês têm que acreditar. Vai acabar tudo, sabe? Eu ficava falando, eu tô arrepiando tudo. E aí, eu vou falar só o que eu lembro, assim, das partes que eu lembro. Mas foi assim, nossa, muito real. E aí, eu olhava pro céu e via, tipo, vários, era tipo meteoros passando no céu, vários, só que era tipo foguetes, tipo aqueles jatinhos que deixava só a fumaça pra trás, mas era vários, só via aquela fumaça assim, sabe? Tão rápido que tava, só via fumaça, e aí passava, e eu falava assim, gente, olha pro céu, gente, vai começar, e falava assim, e começava a falar pra eles, sabe? E eles não acreditavam. Parece que na mesma hora que eu falava isso, tinha um adolescente junto comigo, parece que era meu primo quando eu era pequeno, sabe? Era um adolescente, mas parece que era ele quando eu era pequeno. Esse adolescente que eu via de tipo uns 11 anos, mais ou menos, eu via, era o meu primo, era o Tiago, né, que eu via, ele pequeno. E o tempo todo também eu lembro que eu ficava segurando na mão dele, sabe? Segurava assim com tanta força e ficava apertando, sabe? E eu falava algo pra ele, pra ficar calmo, tranquilo, sabe? Mas ali eu tava com bastante medo e bastante triste também, né?
pelas coisas que tava acontecendo e eles não estavam dando ouvido. Daí eu falava assim, gente, me escuta, fica aqui comigo, fica aqui, gente, me ouve, fica aqui junto comigo, acredita no que eu tô falando. E aí, que eu falava isso, eu tava dentro de... Eu não lembro de ele, parece que era uma bola, mas depois já era uma casa, tipo de madeira, sabe? Eu tava dentro dessa casa e via tudo acontecendo, tudo que acontecia eu via de dentro dessa casa, sabe? Detalhe, dentro dessa casa, eu olhava pela janela, a janela era bem pequena e a janela era tipo... quando você vê pelo microscópio, como que chama, gente? Não é luneta, é tipo luneta, que você olhava assim e via tudo em volta, tudinho assim, por aquela, acho que é luneta mesmo, não sei o nome, e via tudinho, sabe? Eu olhava naquela janelinha e olhava como se eu visse o mundo inteiro ali, sabe? Dentro ali da casa ali, como se... De dentro da casa eu conseguia ver tudo, uma visão assim extensa, sabe? Longe assim, dali de dentro. Eu só via essas pessoas que eu tô falando. E eu via a Estela, via minha tia, né? Os meninos dela, e via outras pessoas diferentes, mas eu não lembro quem. E aí eu falava, né? Fica aqui, gente, vai acontecer agora, gente, vai acontecer agora, acredita. E aí eu olhava assim... De fora, eu olhava pela janela dessa casa e parece que essa casa tava flutuando, sabe? E flutuava. E eu via tudo que acontecia, eu via de dentro dessa casa. E eu falava assim, gente, olha pro céu, gente, vai começar, né? Vai começar. E falava assim, e começava a falar pra eles, sabe? E eles não acreditavam. E começava a cair, né, aquelas pedronas, assim, aquelas pedras enormes mesmo, enorme. E começava a destruir tudo, eu escutava só aquele barulho das pedras, puf, caindo, né, fazia aquele barulhão, quando uma pedra enorme cai, faz um barulhão, sabe, e aquele barulhão, e foi destruindo tudo. E aí eu via cada pedrona caindo, tipo assim, meteoros caindo, vários meteoros caindo, e eu escutava, buf, assim, aquele barulhão, sabe, das pedras. Eu tô arrepiando tudo de falar. E eu escutava aqueles barulhão, sabe, assim, muito real. E aí, de repente, eu escutava o povo gritando, mas eu não via ninguém. Porque aí, tipo, tapava minha visão de ver o sofrimento daquelas pessoas. Foi tipo assim que eu ouvia, mas eu não via nada. Eu só via essas bolas caindo e... essas pedras caindo, sabe? Destruindo tudo. Foi uma destruição assim, amor, em massa, sabe? Em massa. Destruiu muita gente, assim, muita coisa, sabe? E aí, não sei o que quis me mostrar com esse sonho, com esse sonho, sabe? Eu não sei. Só sei que eu olhava e via tudo destruído, tudo, sabe? Me dava um sentimento assim de dor. Aquele sentimento de dor, sabe? Eu falei, minha família, sabe? Eles não acreditaram em mim, eles não acreditaram em mim. Eles não estão acreditando em ninguém, sabe? Vê aquele sentimento ruim de dor. Porque eu sabia que tudo tinha sido destruído por eles não ter dado ouvido. Por eles não terem escutado. E aí eu ia andando naquela casa, sabe? Ia andando e via. Eu sabia que tinha destruído tudo. Mas aí, logo depois, eu via uma calmaria assim, sabe? Eu tinha sido levado parece que eu tava flutuando no céu dessa casa. Eu via só os planetas juntos, assim, sabe? Aquela... Tipo, eu tava no planeta, flutuando ali, e via aquele nada, assim, um nada, sabe? Um nada, eu não sei explicar, é como se não tivesse nada mais, eu via só o planeta, assim, sabe? Naquele lugar que eu tava, parece que tipo assim, interrompeu a minha visão, de eu não ver
aquele sofrimento que estava acontecendo ali, sabe? Interrompeu a minha visão. Eu estava só flutuando nesse planeta, sabe? Eu estava flutuando. Era como se fosse uma casa, mas era como se fosse uma bola, eu não sei explicar. E aquela bola andava assim, sabe? E aí tinha destruído essa parte, aí eu já tava tipo, ficou assim, a nuvem, assim, o céu, ficou tipo o céu, assim, eu via só aquele azul, parece que das nuvens embaixo de mim, em cima, tudo, eu via assim, só aquelas nuvens, sabe? Eu não via mais nada. Só que aí em um determinado ponto, e aí eu via mais outra visão, aí eu consegui ver outras pessoas. Depois disso, abriu minha visão e vi pessoas correndo, se escondendo. E aí eu vi um caminhão passando por nós, assim, era tipo na fazenda que eu tava, mas eu vi tipo um caminhão passando por nós e ali tava a minha tia, os meninos, sabe? Eu ainda tentava falar, gente, acredita em mim, vai acontecer isso, fica aqui comigo, não vai, acredita, né? Aí eles passavam por mim, assim. E nesse caminhão que passava por mim, cheio de gente, tava meus parentes tudo. Eu via a Estela, sabe? Eles estavam tipo pendurado um em cima do outro, sabe? Parece que tava se segurando para não cair. E aquele tanto de gente, tava muita gente, assim, aquela montanha dentro daquele caminhão, sabe? Muita gente mesmo em cima daquele caminhão. E tava muito rápido. E eu falava para eles não ir, sabe? E eles não davam ideia, ficava xingando e falando que eu era louca, que eu era doida, que eu tava inventando coisa. E aí aquele caminhão tava muito lotado de gente. Tava, tipo, quando tem uma mercadoria muito alta, assim, sabe? Tava uma montanha de gente em cima daquele caminhão, até pendurado, gente tinha pendurado. Eu via a Estela pendurada nesse caminhão. No caminhão, e falava, não, sua louca, sabe? Não dava muito ouvido pra mim do que eu tava falando. Aí de repente, de novo, eu via uma inundação tão grande, tão forte, assim, que rapidinho inundava, inundava tudo, sabe? E eu, não, vem aqui, não vai não, fica aqui comigo, e gritava assim, não vai, né? Fica aqui, acredita em mim, sabe? E começava a inundar assim, fazia assim, ó, de uma vez, sabe? E subia aquela água assim, de uma vez, e eu já vi assim, já sumia tudo. Já sumia tudo de novo, eu já não via mais nada. Eu só estava gritando, o pessoal gritando e pedindo socorro, sabe? Ia afundando assim, ia afundando. E o pessoal gritava socorro, e aí logo ali já veio essa visão de novo, deu em cima e não via mais nada. Eu não conseguia ver, sabe? Que lá foi tirado, parece que foi tirado da minha visão, assim, pra mim não ver o sofrimento das pessoas, sabe? Eu não via mais nada, amor, não via mais nada. Foi assim, muito real, sabe? Agora que eu vi essa conversa, eu presenciei só essa parte. Eu não tive um entendimento do que seria, se isso vai ser o fim mesmo, você tá próximo, sabe, disso acontecer, da igreja ser arrebatada, de tudo isso acontecer. Eu nem sei que hora que é, mas é 9h36 que eu tive agora, né, que eu despertei agora. Daí, provavelmente eu sonhei umas 8 horas por aí, umas 7h30, 8 horas por aí. Foi grande, sabe? Mas eu lembro mais só dessa parte. E eu tava dentro dessa casa, mas essa criança assim, sabe? E aí eu chorava tanto dentro desse negócio. Eu falava, Senhor, tem misericórdia deles, Pai, tem misericórdia da minha família, Senhor, tem misericórdia, Deus. E chorava. E aquela foi uma dor tão grande pra mim, sabe? E tava doendo tanto de eu saber que eles tinham ficado, que tinha acontecido tudo aquilo, sabe? Que eles tinham sido destruídos, meu Deus. Que dor. Ai, mas foi tão real. O que Deus quer me falar com isso, Senhor? Oh, meu Deus. Eu tô pedindo, sabe, pra Deus
para Deus me mostrar com mais clareza, para mim saber se é para me passar algo, sabe? Se é para me falar algo disso que aconteceu. Ai, Jesus. Eu não via nada, eu não via mais nada depois dessa água, sabe? Eu só sentia o sofrimento deles, eu só tinha aquele sentimento de dor, de sofrimento que ele estava tendo, sabe? Que tinha acabado tudo. Esse sonho eu tive agora, sabe? É umas 9h59 agora que eu despertei, mas provavelmente foi umas 8 horas que eu comecei a ter esse sonho. Sempre esses horários, né, que eu tenho os meus sonhos, as minhas visões assim que Deus me dá, eu tenho esses horários. E hoje é 31 de agosto de 2024. Ah, amor, detalhe, eu esqueci de falar. E aí, na minha mente, vinha assim, sabe? Mas tudo que Deus pediu para nós fazer, né? Guardar alimento, estocar água, sabe? Vinha aquela coisa assim na minha mente, sabe? E aí vinha uma voz na minha mente, falava assim: isso tudo foi para saber a obediência dos seis, foi para saber quem que ia me obedecer, quem que ia ser prudente, quem que ia obedecer e fazer, sabe? Vinha assim nitidamente, sabe? Eu tô falando, eu tô arrepiando tudo. Era só para saber, sabe? Para Deus saber quem ia ser prudente e quem ia ser obediente a Ele, no que Ele tinha pedido para fazer. Essa jovem, ela entra em desespero ao ver a igreja sendo arrebatada, mas porém ela não vai no arrebatamento da igreja. Ela pôde ver a dor daqueles que ficaram, o desespero daqueles que ficaram, e ela não entendeu por que ela ficou. Esse despertamento profético abriu seus olhos. A gente vamos ouvir o testemunho, o áudio, o relato dela aqui. Isso merece ser compartilhado. Ela entrou em desespero ao ver tudo aquilo. Ela pôde contemplar, mas ela ficou. Isso é uma baita de uma reflexão para nós, como que está a nossa vida com Deus. Mas antes de compartilhar esse vídeo aqui, eu peço um grande favor da sua parte. Você que conhece o canal aqui sabe como funciona. Você que pode curtir, curta, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, milhões de vidas. Porque coisa boa tem que ser compartilhada. Amém? E depois, como de costume, eu volto aqui com Bíblia, a nossa oração. Lembrando os irmãos que o canal aqui não é só revelação, testemunho, visão, profecia. Não, não é só isso. O canal aqui é de pregação. O principal aqui é pregação e aqui eu prego doutrina. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva ciente, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Te espero lá no final. Vamos ouvir isso aqui. Oi, gente, olha, eu estou aqui porque eu tive um sonho muito ruim essa noite. Eu tive um sonho que o mundo estava se acabando. E foi terrível, foi uma grande tribulação, foi terrível. E o mundo acabou. E quando eu senti aquilo que o mundo ia acabar, eu orei a Deus. Eu pedi a Deus imensamente, eu pedi a Deus para ir pro céu, porque eu senti um desespero muito, muito grande. E eu tô tremendo agora, porque eu passei o dia todo publicando uma mensagem que dizia, que falava desse sonho em alguns posters. E não teve... as pessoas não falaram sobre isso, só comentavam sobre a pessoa. E foi muito terrível esse sonho que eu tive, essa visão. As pessoas correndo de espírito, sendo torturadas. Gente, foi horrível, eu tô com muito
muita aflição, porque apesar de ser um sonho, a gente sabe que quando a gente sonha, a gente vive aquilo que a gente está sonhando. A gente só para de viver quando a gente acorda. Então eu tô muito aflita, tô com muito medo. E eu não quero que os meus amigos fiquem, eu não quero que os meus amigos passem por isso. Eu não quero passar por isso. Eu sei que eu tô ainda num mundo muito errado. Eu tenho que me reconciliar, que voltar a ter uma união com Deus maior. Eu sinto muito, eu tô muito trêmula, eu não sei direito o que falar. Eu peço desculpa, mas entendam, gente, eu estou apavorada. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, que falassem do amor de Deus para as pessoas que vocês têm contato, porque hoje eu sinto uma aflição gigantesca. Nós somos culpados pelas pessoas que morrem sem Cristo, sem ouvir a palavra de Deus, sem saber do amor de Deus, e morrem sem a salvação, gente. Isso não pode ocorrer, isso não pode ocorrer. Tem muito cristão no mundo, gente. E cristão não é só aquele que leva a Bíblia para a igreja, não. Tem que orar, tem que falar do amor de Deus para as pessoas. Tem que ser quebrantado, porque, gente, o fim vai ser horrível. Vai ser horrível. O que eu sonhei, aquela tribulação das pessoas sendo atormentadas a todo tempo. E eu vi aquilo. E eu clamava a Deus todo o tempo. Deus, por quê? Por que eu fiquei? Por que eu fiquei? E Deus falou comigo que eu não estava fazendo aqui em vida o suficiente. Eu não estava falando do amor de Deus para as outras pessoas. E é isso que está faltando. É isso que está faltando, a gente falar, porque a gente fala muito das coisas engraçadas da vida, a gente fala muito de futebol, né? Por que a gente não fala assim de Deus, da palavra de Deus? Por que a gente não fala assim do amor de Deus pelas pessoas? Por que a gente não comunica? Por que a gente não festeja? Porque, gente, eu estou desesperada. Eu quero que as pessoas conheçam e saibam desse Deus, porque hoje eu senti na pele o que vai ser o final, o que vai ser a tribulação, o que vai ser o que diz no livro de Apocalipse. Hoje eu sei, porque eu sonhei e eu vi, e vai ser terrível. Quem ficar vai sofrer. Então, por favor, gente, por favor, eu peço a vocês, ore a Deus, peça misericórdia, tenha certeza da salvação de vocês. Faço essa pergunta para vocês: se você morrer hoje, você tem a salvação? Você tem certeza que vai para o céu? Tenha essa resposta. E se a resposta for negativa, ore, busque, vá para a igreja. Faça campanha, não sei, faça alguma coisa. O que não dá é ficar parado. O que não dá é ficar, gente, sentado, vendo essas coisas terríveis acontecer. Não dê lugar para o inimigo, não dê espaço para isso. Por favor, gente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Eu queria deixar só uma palavra que diz em Apocalipse 3:10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desde o céu, do meu Deus, e também o meu povo, novo nome. Também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o tempo de buscar a Deus, esse é o tempo de adorar a Deus, esse é o tempo de você dizer: eu quero esse amor, eu quero esse Deus na minha vida. Então, no nome de Jesus, muda a tua vida hoje, muda hoje, não deixa para amanhã não, porque amanhã
A gente não tem certeza nenhuma. A única certeza que a gente tem é do que a gente está vivendo agora, nesse minuto. Então receba esse amor, receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Creia nele, creia que ele morreu na cruz para te salvar. E faça diferença hoje na vida das pessoas que estiverem ao teu redor, irmão. Em nome de Jesus, não deixa para amanhã, não. É hoje que Deus quer falar com você. É hoje, não é amanhã. Amém? Fique com Deus. Meus irmãos, não vamos julgar. Deixa para Deus. Amém? Isso aqui. Deixa que Deus vai trabalhar na vida dela. Ela mesmo pôde perceber que ela não tinha se entregado 100% para Jesus. Foi por isso que ela ficou. Então, ela precisava de fazer um concerto com Deus. Deus é tão bom que mostrou para ela que ela precisaria de um conserto, melhorar. Alguma coisa estava errada. Por isso, ela pôde ver o arrebatamento, né? A grande tribulação e a dor, o sofrimento de quem ficou no arrebatamento da igreja. Então, pela infinita misericórdia, Jesus sacudiu ela, mostrou para ela, você precisa melhorar, você precisa abrir mão de algumas coisas na sua vida. Foi como ela falou ali, se Jesus voltar agora, você tem certeza da sua salvação? O crente tem que estar no azeite, você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida da sua salvação. Vamos de Bíblia, vamos de Bíblia, porque eu creio que Deus vai falar poderosamente com você aqui. O Senhor Jesus Cristo está voltando para arrebatar essa igreja amada e querida. Quem é a igreja? A igreja é eu, a igreja é você. Não é o prédio, não é o salão. A igreja somos nós, irmão. Tem gente que não consegue entender isso. Então a gente que tem que se preparar. Está entendendo? E Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que ele avisa em sonho ainda. Além de ter a Bíblia Sagrada, eu sempre falo aqui, Deus está sempre chacoalhando, avisando,